Bem-vindo ao Wellness Lounge. Estamos aqui mais uma semana com o meu amigo, querido colega Manuel Pinto Coelho. E hoje escolhi um tema que é pertinente, importante, e que temos aqui uma pessoa mesmo, não só especialista, mas dedicado, que foi dedicado há muitos anos e que eu também estou curiosa pessoalmente para saber até porque ele veio para o nosso lado. Vamos a falar dos vícios. O Dr. Manuel Pinto Coelho tratou de pacientes tóxico-dependentes por muito tempo. Ele vai vos falar sobre isso. E depois veio para o nosso lado da medicina com uma abordagem mais integrativa e mais funcional. Mas, Manel, a pergunta que tem um bichinho cá dentro. Por que depois de tantos anos deixou de se tratar dos tóxico-dependentes? Isso é uma grande pergunta. Isso é uma grande pergunta. Estás em forma, já percebi. Estou preparada para a resposta. Estás em forma. Isso é uma grande pergunta que pouca gente me faz, até porque eu já deixei essa área há 2004, 2014, há exatamente 20 anos que eu deixei essa área. Porquê que eu deixei essa área? Por duas ou três razões, entre as quais a mais importante foi esta. Vi cerca de 17 mil toxicodependentes. Uau. Na altura a heroína era a droga rainha, tratei essencialmente heroinómanos. Mas não só, muitas mais dependências provocadas por muito mais drogas. Mas não é uma faixa etária específica que era ali os principais? A partir dos 17 anos começavam a aparecer lá na clínica. Mas a razão, respondendo à tua pergunta, vai me dar imenso prazer responder à tua pergunta. É uma pergunta inteligente a tua. Porque é que eu deixei de tratar toxicodependência e passei para a longevidade saudável? Porque são duas ou três razões. A mais importante, recuperando o que disse há pouco, é que eu percebi que para entender mais do assunto, para conseguir dar uma resposta mais qualificada às pessoas que me procuravam, principalmente às famílias das pessoas dependentes de drogas, precisava de tempo que não tinha, porque tinha uma família para tratar, tinha várias famílias para tratar, tenho alguns filhos, algumas mães diferentes, e portanto tinha que, na altura, ajudar a olhar para todos os lados. Tinha os gastos pessoais, uma vida toda ela para tratar, e percebia que tinha que deixar de fazer tudo isso. Eu tinha que receber um subsídio, um FII qualquer, que me permitisse não trabalhar e estar todo o tempo, não digo no laboratório, o laboratório escusa de ser o tubo de ensaio, pode ser ao ar livre, a ver as pessoas e conversar com elas, mas preciso estar numa fase experimental de investigação séria, especificamente nesta questão. Porquê é que o dependente de drogas passa do puro prazer para a necessidade? Porque todo o dependente de drogas, antes de ser dependente de drogas, consome de uma forma airosa, de uma forma prazerosa, de uma forma recreativa. Não Só é uma depois decisão. transforma-se esse prazer, essa recriação, essa brincadeira, acaba por se tornar necessidade. Pessoal, há uma determinada altura, há um ponto de viragem em que o prazer vira necessidade, vira obstinação, vira obsessão, vira miséria. Esse momento era o momento que interessava investigar, Thais. Interessava e interessa. Seja qual for o produto psicoativo, seja qual for aquilo que se chama droga, substância psicoativa, independentemente das suas qualidades, da sua natureza, as pessoas ao princípio fazem aquilo, passa a expressão, na boa, de uma forma recreativa, e há uma altura de transição, um momento mágico, em que a pessoa, a partir desse momento, já não faz por prazer, faz por necessidade. A pessoa tem que o fazer. Se não faz, mata, esfola, prostitui-se, rouba, faz o que quiser. Esse momento mágico É o conceito do vício, é não que é? importava investigar. Esse momento mágico é que importava investigar. E eu senti isso, porque no terreno
tinha a rapaziada no terreno. Eu vivi 8 meses na minha clínica. Dormia na sala, no sofá onde eu recebia os Acho que não há doentes. muitas pessoas que sabem disso, Manel. Inclusive eu, que já te Eu acho que conheço há não algum disseste a tempo. ninguém. Acho que não disseste a ninguém. Eu tinha uma clínica em Alamares, a primeira clínica de recuperação de toxicodependentes privada, inaugurei em 1991, presença do Ministro da Saúde, na altura Arlindo Carvalho, presença do Secretário de Estado da Cultura, na altura Pedro Santana Lopes, meu querido amigo, Presidente da Câmara de Sintra, por aí fora, e depois correu tudo muito bem. Puxas-me, permito aqui 2 horas a falar nisso. Pronto, começámos a receber pessoas do Norte, e então eu senti necessidade de abrir uma clínica no Norte, com os desgraçados não tivessem que ver 600 km, 300 para cá, 300 para lá, para se tratarem. E então abri uma clínica no Norte. E, enfim, não conhecia ninguém. Hoje já conheço mais algumas pessoas que vivi 5 anos lá, mas antes não conhecia ninguém. Assim como assim, em vez de alugar um apartamento ou para ir para não sei para onde, dormia lá na clínica. Ali era bem tratado, seguramente, a casa era meu, portanto as pessoas tinham algum carinho por mim, pelo patrão, pela pessoa que... Virou primeira casa e não segunda casa. 8 meses a dormir no sofá da sala onde eu recebia as famílias. As pessoas iam-se embora, as pessoas faziam a cama, já punham lá uns lençóis no sofá, eu deitava-me lá 8 meses, acordava de manhã, ia às camas, aí era uma clínica com internamento, levantava os toxicodependentes que lá estavam em operação, ia para o ginásio, ia para um campo de futebol que lá tinha uma rampa para escalada, rapel e slide, um campo de voleibol. Thaís, as pessoas nem tinham tempo a pensar na droga, porque desde que acordava até que aceitava, era ocupadas. fazer desporto. Então não deixava de ser uma forma de distração para as pessoas conseguirem começar o processo de largar o vício. Forma das pessoas não estarem permanentemente obcecadas sobre a forma como meio de ir arranjar a maneira de ir buscar dinheiro para buscar a minha droga. Um espaço de pares que te olhe, quando as pessoas não se limitavam a fazer aquilo que muitos deles diziam fazer a cura. Para muita gente fazer a cura era estar meia dúzia de dias a soro. Ao fim de 7 dias iam-se embora, sem cura nenhuma, como é evidente, não é por estar 7 dias a soro, a ultrapassar o síndrome de privação, o tempo que normalmente as pessoas demoram para ressacar, que são cerca de 3 a 4 dias, sem sofrimento. O tratamento de desintoxicação que se faz nas clínicas, na altura, para ressacar da heroína, as pessoas tinham que estar internadas no tempo em que o corpo começa de novo a fabricar a sua morfina endógena, para depois a pessoa deixar de ressacar e deixar de ter a ansiedade e as dores e tudo aquilo que essa situação transporta. A pessoa, ao fim de meia dúzia de dias, fisicamente estava bem, mas é evidente que não estava curado de coisa em cima nenhuma. Curado só se está. O eu e a consciência do eu nascem apenas quando se aprende a resistir à satisfação imediata dos impulsos. O tratamento do toxicodependente é dar instrumentos para ele aprender a resistir à satisfação imediata dos impulsos, para o distinguir do animal menos racional, o animal da selva, que age por impulso, não é? O tigre, o leão, o hipopótamo, que age por impulso. A ideia é nós filtrarmos com a razão, não é? As atitudes do nosso dia-a-dia. O tratamento toxicodependente é dar-lhe instrumentos para ele aprender a resistir à satisfação imediata dos seus impulsos. Esse tratamento não é estar a soro meia dúzia de dias numa clínica para se tratar. Eu tinha que aceitar essas pessoas. Aliás, porque precisava, tinha uma casa para sustentar os funcionários que lá trabalhavam. Tinham que ter os seus ordenados, tinham famílias, tinham que suportar as famílias. Eu não podia fechar as portas às pessoas que queriam só fazer a cura. Era um ora-bolas, foi um ora-bolas. Porquê? Porque essas pessoas que iam só fazer a cura saíam de lá, evidentemente que se voltavam a drogar, como é óbvio, porque naqueles 7 dias que a pessoa estava a dormir praticamente o maioria do tempo. Não tinha tempo para adquirir estratégias nenhumas de controle emocional. Portanto, as pessoas voltavam a drogar-se e muitas delas diziam aqui, o Pinto Coelho, olha, fui à clínica dele, olha, continua a dar nela. Que é como é óbvio que era o que iria acontecer com a maioria delas, estás a ver? Isso é interessantíssimo esta pergunta que tu me fazes, que eu nunca disse isto a ninguém. Mas, logicamente, que a par dessas pessoas que iam lá fazer só a cura, entre aspas, e que iam embora ao fim dos 7 dias, com muita pena nossa, havia aqueles depois que faziam o programa mais completo, em que tinham tempo então de fazer o desporto, as atividades esportivas, feita com intensidade. Só a atividade esportiva feita com intensidade é que promove a formação das morfinas endógenas, as clássicas endorfinas,
como tu sabes, são ansiolíticas, analgésicas, euforizantes e antidepressivas. Portanto, logicamente que a pessoa que faz uma atividade esportiva qualquer, como aquelas que se faziam lá, que tinha o ginásio, tinha a rede de voleibol, tinha a rampa para escalada, rappel e slide, e tinha o campo de futebol, as pessoas faziam tanto exercício e faziam aquilo de uma maneira tão interessante e tão intensa, que depois, logicamente, ficavam mais satisfeitas, porque tinham mais esses neuromoduladores dentro de si e sentiam-se mais preenchidos das suas necessidades. E tinham tempo depois de ouvir o psicólogo, de ouvir os coaches que eu lá tinha, de fazer a acupuntura. Não imaginas a importância que tem a acupuntura, porque a acupuntura, acertando lá nos meridianos, não é? Nos meridianos e nos craving nervoso. points, que são os pontos que comandam a libertação das endorfinas. Determinados craving points que, se estimulados, libertam a produção de morfina. Por isso é que há pessoas que fazem operações de coração e de tudo quanto há, com 3 agulhas espetadas em 3 pontos nevrálgicos do organismo e provocam uma analgesia a tal hora em que deixa o cirurgião trabalhar e fazer o que quer. Porque esses pontos onde acertam, os craving points, libertam quantidades industriais de morfina endógena. Mas, portanto, a acupuntura, arma terapêutica notável. Massagem era a atividade que menos faltas tinha. Era a massagem. E sabes porquê? Porque as pessoas precisam de carinho, as pessoas precisam de calor humano, as pessoas precisam do toque. A maioria das pessoas que eu lá tinha eram gente extremamente carenciada. Eu estava a comentar com o Gonçalo ainda há pouco que aquilo que mais me penalizava não era, coitados, os toxicodependentes, rapazes novos, raparigas novas e rapazes novos, muitos deles sem perceberem bem em que terra andavam. O que mais me preocupava eram os pais deles. Muitas das vezes, estava a comentar com o Gonçalo, havia o Gonçalo está aqui atrás das câmaras, para quem não sabe, não está a vê-lo, mas ele está cá connosco. Ele é que está a tratar de nós. Havia famílias tão destruturadas, pais tão destruturados, pais, passa-me a expressão, tão raios partam, tão filhos da mãe, que eu penso, caramba, se eu fosse filho de um pai destes, se calhar também estava a fazer as neiras. Ou seja, as relações sociais são importantes nessa questão do vício. O carinho, o amor, o afeto. A tal história a propósito da massagem lá na clínica era a valência que menos faltas tinha, que as pessoas precisavam do toque humano, precisavam daquilo que não tinham lá em casa. No fundo é tudo uma questão, como dizia lá o John Lennon, all you need is love. Pessoa nesta área da toxicodependência precisa do afeto, não é? Precisa sentir importante para alguém. Havia famílias, deixa-me lá agora contar isto, vai dar prazer fazer isto. Eu sou sócio do Porto, aliás, fui sócio do Porto até há 2 meses. Porquê? Deixei de o ser. Eu não sabia disso. Vou dizer, sportinguista destes, mais 50 anos de sócio, médio campeão nacional no Sporting, fui sócio do Porto desde 1997 até há 2 meses, quando o Jorge Nuno Pinto da Costa deixou de ser presidente do Porto. Acho este que lá está agora fantástico, tenho uma ótima impressão dele, é uma pessoa com uma costela solidária enorme, pessoa que adora, que tem um fundo e que tem é uma natureza humana melhor que há, que se interessa pelas causas, tem uma costela solidária muito forte para não alongar. E fui sócio do Porto por causa de Jorge Nuno Pinto da Costa. Porquê? Porque ele, na altura, emprestou-me, entre aspas, o preparador físico do Porto, chamado Roger Spray, para ir treinar os toxicodependentes que eu lá tinha em recuperação. O preparador físico do Porto ia 2 vezes por semana à clínica de Fanzas ajudar os toxicodependentes que eu lá tinha em recuperação. Incrível. Escusado será dizer que nesse ano tive a melhor taxa de resultados de todos os anos em que eu trabalhei com toxicodependentes. A minha tese de doutoramento é da área da toxicodependência. Nesse ano em que o Roger Spray, preparador físico do Porto, que aparecia nos jornais e nas televisões dia sim, tinha a generosidade gigante de ajudar os toxicodependentes que eu lá tinha em recuperação, foi o ano em que eu tive melhores resultados de longe de todos os anos que eu tratei de toxicodependentes. E o Porto deve ter ganhado também mais alguns seguidores, alguns fãs, não é? Isso eu sei lá se ganhei fãs ou não. Eu sei é que eu fiz aquilo que eu acho que devia fazer, que era mostrar gratidão ao Presidente do Futebol Clube de Porto, que generosamente é curta, a palavra generosidade é curta, para testemunhar a gratidão que eu tenho por ele, agradecer-lhe
acto de uma nobreza magnânime de ter cedido o preparador físico da sua equipa profissional de futebol para ir treinar as pessoas, os rapazes e rapazes que lá tinham em recuperação. O que é que eu disse? Como é que eu agradeço a este homem esta coisa? Não vou oferecer uma garrafa de whisky, vou-me fazer sócio do clube de que ele é presidente. Ele é presidente do Porto, eu disse, eu ia ser sócio do Porto enquanto ele for presidente do Porto. Eu não ia adivinhar que ele ia ser presidente do Porto de 30 e tal anos, mas nesses anos eu fui sócio do Porto com cotas pagas. Mas isso diz muito a pessoa que tu és, Manel. Nós funcionamos, eu sei que também és assim, é 4 Gs. Genuidade, generosidade, gentileza e principalmente gratidão. Gratidão, saber de ser grato é algo que para mim define bem a natureza humana. E eu não poderia deixar passar aquilo em claro e fiz-me sócio do Porto. Tive 30 e tal anos, um lagartão desses, 30 e tal anos a pagar cotas, a receber cartas em casa, Dragão, vem ao ginásio, vem ao Dragão. E a minha família ao princípio pensava que eu tinha enlouquecido, mas depois perceberam. Mas isto para te dizer, este meu entusiasmo é para quê? É para dizer que aquilo que o toxicodependente precisa é de afeto, é de amor, é de carinho, é daquilo que não tem em casa. Manel, sabe que é curioso que nós pensamos, quando pensamos em vícios, vem logo à cabeça o álcool, o tabagismo, as drogas, mas nós também hoje estamos a viver um mundo com vícios em tecnologia, vícios em redes sociais, vícios em gambling, nos jogos, não é? Ou seja, o que é que se passa com as pessoas que estão ali buscar um bem-estar, que não sentem que encontram e que passam do prazer para a necessidade? Tem alguma coisa em comum com esses vícios, sejam as drogas mais pesadas, como tu comentaste da heroína, que é uma tristeza, mas também há outros vícios. Sabes o que é que eu encontro em comum com tudo isso? A ausência de leitura. A ausência de leitura. Tu não vês ninguém com vícios a ler. Se a pessoa se tem tempo para ler, se tem tempo para se informar, se tem tempo para viajar daquela maneira que só um livro consegue, não é? Completamente borra, sem gastar um tostão, sem ter que ir para o aeroporto e ter com um passaporte no bolso. Se a pessoa se tivesse o hábito, se tivesse a cultura da leitura, se tivesse o hábito de ler, eu estou convencido, e com a informação que adquiriria, com os livros que leria, e com a cabeça diferente com que ficaria, por mais culta que seria, com mais música ou menos música, eu acho que tinha ali uma ferramenta muito interessante para se conhecer a si próprio, para passar o tempo de maneira mais interessante / inteligente, não é? Porque estaria a cultivar-se, estaria a perceber mais coisas do mundo em que vivia e não entraria tão depressa nesses vícios, nesses prazeres que acabam depois em vícios. Pensaria 2 vezes, até que a pessoa que lê acaba por perceber que é um logro, que é um barrete, se me é permitida a expressão, ir adquirir hábitos para a evadir do dia-a-dia e da situação em que viva, porque, de facto, tinha um problema, passa a ter 2. O problema mantém-se e agarra um segundo problema, que é a dependência da substância que escolhe para se evadir. E na altura, como hoje, mas talvez hoje ainda mais, os derivados da cannabis sejam a droga que mais confusão me faz. Há bocado falaste e que mais penaliza, já te vou dizer porquê. Tu há bocado falaste em cigarros. Também. Tu perguntas, eu perguntava na altura aos urinómanos, que era a maioria, os urinómanos que lá têm tratamento lá, internados lá na clínica do Gondomar, em Fazers. Claro que para eles era a droga pior, mais viciante, todos eles diziam a mesma coisa, a nicotina. Diziam que a nicotina viciava mais que a heroína. E os cocainómanos também diziam a mesma coisa. Em relação ao AX, na altura, já começava a haver problemas. Dificilmente apareciam pessoas para se desintoxicar dos charros. Não havia disso. Mas todo o urinómano fumava charros, todos os cocainómanos fumavam charros. Na altura, diria, os derivados da cannabis eram uma passadeira para as drogas mais duras ditas na circunstância. E a cannabis era considerada droga leve. Na altura, merecia esse estatuto, porque na realidade era leve. Porquê? Porque tinha o princípio ativo, o THC, tetrahidrocannabinol, em muito pequena percentagem, estava representado no charro em muito pequena quantidade, 2, 3%. Hoje,
o THC, o tetrahidrocannabinol, responsável pelo princípio ativo do charro, não é 2, 3%, é 20, 30%. O que é que acontece? E como tal, aquilo que punha as pessoas a rir era o facilitador de linguagem, a pessoa era um estimulante intelectual, tinha mais interesse, anunciava-se melhor aos amigos e às amigas, e dava nas vistas, ficava mais brilhante. E hoje, os pais desses miúdos, esses próprios miúdos, pensam que é a mesma coisa, pensam que o charro é o mesmo que eles faziam. Que era o mesmo que eu fazia, portanto não vamos ligar-lhe tanta importância, que aquilo é para dar um pouco mais, passa a expressão, de palheta às pessoas, mas não tem mal nenhum. As pessoas não sabem disso que eu estou aqui a falar, que os 2, 3% que tornava as pessoas mais interessantes, entre aspas, hoje põe as pessoas nos gabinetes dos psiquiatras, com psicopatias irreversíveis, psicoses, esquizofrenia, psicose maníaco-depressiva, irreversíveis. Mesmo que estejas nessas andanças e pares, não consegues voltar a ser a pessoa que eras. Tu tens famílias completamente estruturadas, completamente desorganizadas. Como sabes, basta uma maçã podre no cesto para estragar o resto. Basta um filho com um problema deste no seio de uma família para estragar o ambiente da família. Claro. Muda completamente o ambiente da família. Tens casos hoje de famílias absolutamente sem saber o que é que fazer à vida, porque o rapaz ou a rapariga, miúdo ou miúda, agarrado aos charros, passou-se e não volta a ser a pessoa que é. Dá uma desorganização intelectual total, há uma irreversibilidade dos lesões nos neurónios do sistema nervoso central, absolutamente irreversível. Podes ir ao melhor neurologista do mundo, ao melhor médico do mundo, não te conseguem reverter o quadro, porque a pessoa está condenada à vida, passar a vida inteira com essa psicopatia que arrasa ela, a pessoa, e arrasa aqueles que com ela estão. Na altura foi um trabalho muito interessante, porque logicamente que havia resultados, tinha resultados. Sempre me recusei, nas casas onde trabalhei, tive 2 clínicas, uma em Galamares, 1991, que disse ainda há pouco, e depois a segunda em Gondomar, em Galamares. Quando trabalhava, portanto, trabalhei durante esses anos nessa área. Os resultados que tinha, logicamente, que me entusiasmavam a continuar da mesma forma. Só que depois chegou uma altura que pensar assim, então caramba, vou passar o resto da minha vida nisto. Eu, para perceber e para fazer um trabalho com mais qualidade do que aquilo que tinha a fazer, tinha que perceber que fenómeno é este que as pessoas começam recreativamente por consumir aquelas substâncias psicoativas, chamadas drogas, e depois chega uma altura em que ficam agarradas àquilo e fazem 30 por uma linha para conseguir aquilo. A tal coisa, a recriação, o prazer dá lugar à obsessão, à necessidade. E eu percebi que era esse mistério, esse momento mágico, repetido o que disse ainda há pouco, que interessava investigar. E para eu me dedicar a isso, não podia fazer mais nada. Eu tinha uma vida para fazer, não tinha uma Fundação Carlos Gulbenkian ou qualquer instituição para investigar o assunto, a não dar-me um é fim para eu investigar o assunto, claro. E ter com que pudesse continuar a ajudar os meus filhos e a minha família a andarem por aí, e precisava de trabalhar, e como tal tive que avançar. E depois surgiu a história, como sabes, com o meu filho Bernardo, e então lá dei o salto para isso que estamos a fazer agora. Mas, na altura de Gondomar, aqueles 8 meses em que eu dormi lá, em que eu não digo só dormi com os toxicodependentes, porque eu estava em recuperação numas salas, eu estava no meu gabinete, onde depois recebia as famílias no dia seguinte. Mas eu pude ver no dia-a-dia o que é a vida do dependente de drogas. E consegui perceber com realismo que aquilo que ele precisa é de uma família normal. Família normal não quer dizer uma família endinheirada. Tu tens famílias pobres, muito melhor estruturadas que famílias ricas. Tinhas famílias pobres em que havia de estrutura emocional, não financeira. É tudo afeto. É tudo afeição. Presença ou ausência. Tu tens famílias de gente com muito dinheiro, que um desastre completo, em que as pessoas faziam tudo para que depois surgirem os problemas que lá surgiam, o filho ou a filha procurar a clínica X para se intoxicar da droga que entretanto começam a meter, para sair um bocadinho daquela triste realidade. Porquê? Porque não havia condições para a pessoa estruturar o seu eu, para a pessoa estruturar o seu eu e ter consciência de próprio, como dizia lá o
o Freud e que o meu mestre na altura, Carlos Amaral Dias, meu querido amigo, o meu doutoramento foi ele que me preparou, que me ajudou, pai da Joana Amaral Dias, e a minha peguice com a Joana Amaral Dias, nasceu aí, que sempre se contrariou um bocadinho, depois pegou-me essa ideia, a utilização de drogas de substituição para tratar os heroinómanos. Eu sempre fui contra o uso da metadona e da buprenorfina, vulgo Subutex, que se fazia na altura para tentar ajudar as pessoas com esses problemas. Ele dizia que estar a dar metadona ou Subutex a uma pessoa drogada com heroína é a mesma coisa que tirar o gin e dar-lhe o bagaço, ou tirar-lhe o whisky e meter-lhe o vodka. Sempre contrariou isso, sempre utilizou estratégias cognitivo-comportamentais, ajudando as pessoas a resolverem os seus problemas e estruturarem os seus egos. Lá está, o eu e a consciência do eu nascem apenas quando se aprende a resistir à satisfação imediata dos impulsos. A pessoa aprende a resistir à satisfação imediata dos impulsos quando quê? Quando se conhece um pouco melhor a si própria. E aí a leitura tem um papel fundamental para aprender. Não está a fazer as neiras enquanto está a ler e está a entrar em mundos que a pessoa só sabe que existe através do livro. Ninguém tem dinheiro para andar a dar voltas ao mundo para perceber como é que é o mundo. Mas é que através do livro a pessoa pode perceber como é que é o mundo. Manel, e tu achas que, até para as pessoas que têm familiares ou que elas próprias passam por isso ou já passaram, com a tua experiência no assunto, tu achas que as pessoas podem mesmo ultrapassar um vício? Podem mesmo largá-lo para sempre? Completamente. E não tem que ir para a Austrália ou para a Nova Zelândia ou para um sítio longe daqui, não. A pessoa tem é que ter uma estrutura de apoio que lhe dê as ferramentas necessárias para a pessoa resolver os seus problemas. Claro que é, primeira fase, logicamente, afastar-te do local, do sítio onde tu adquiriste o vício é fundamental. Tu não podes tentar reorganizar-te a nível das emoções e ter o vizinho do lado a telefonar-te a dizer que tem ali o produto melhor que há para ti. É muito complicado conseguir ouvir o que é que seja. Vais logo atrás do telefonema, vais logo atrás do amigo, entre aspas, o amigo, entre aspas, que te bate à porta. Tu precisas de estar fora. A deslocação geográfica do local onde a pessoa adquiriu o vício é absolutamente fundamental para quem quer realmente iniciar uma vida diferente. A clínica, entre aspas, ou sem ser entre aspas, de recuperação de toxicodependência tem muito esse papel de afastar a pessoa do local onde a pessoa adquiriu o vício. Mas, logicamente, que não é pôr a pessoa a soro que resolve a pessoa. Não só do local, também da influência que deve ter à volta, não é? Em termos de drogas ilícitas, que eu digo. Pensar na vida, pensar o que é que quer da vida, pensar que se a pessoa que se quiser pode ir de outra maneira e pode ir buscar alguma coisa e ter uma vida mais ou menos responsável mais tarde. A pessoa, para isso, precisa ter tempo para pensar. As clínicas, quando são bem estruturadas, com modelos cognitivo-comportamentais, que sempre foi o meu modelo, servem exatamente para isso, através, com a ajuda de técnicos, com profissionais, com psicólogos, com psiquiatras, com técnicos de desporto, que na altura eu era conhecido realmente por dar um ênfase muito grande ao desporto. Eu tinha acabado de ser campeão nacional no Sporting também, vinha todo empolgado com aquele ano em que ganhámos tudo, campeonato, supertaça e taça. Eu estou aqui a ouvir talvez um certo vício no eu Sporting. prometi que não voltava a falar do Sporting, já estou a falar do Sporting outra vez. Mas, portanto, eu percebi a força do desporto, a força do exercício físico. Percebi, quando, há bocado com o nosso Jorge Coutinho, quando ele disse que as saúdes todas para ele começam com a saúde física, eu preciso dar um abraço ao homem. Pois, porque é o que nós sempre falamos, não é? Sem a saúde física, nós não conseguimos chegar lá nenhum. Todas as outras aparecem depois. Outra. Tudo começa Claro. com a saúde física. E, portanto, logicamente, a primeira coisa a fazer, eu não posso concordar mais, e o Jorge Coutinho, se calhar, não sabe a experiência que eu tenho na toxicodependência. Como técnica, eu nunca dei nela, por acaso nunca caiu. Na altura das drogas, quando começou a aparecer o AX, que foi com o 25 de Abril, em 1974, eu já tinha o meu curso. E nessa altura, a pessoa com o curso já feito, a pessoa não se vai meter em aventuras de fumar charros ou de falar o que é que seja. Claro, eu acho que nós também saímos da faculdade ali com aquilo tudo muito fresco na cabeça, não é? Essas coisas, essas avarias, essas drogas chamadas recreativas, a pessoa faz quando tem espaço para isso, quando quer se divertir. Agora, quando está já com o curso, já com
com a necessidade neste caso, de encontrar trabalho, de matar o consultório, começar a trabalhar nos hospitais para ganhar dinheiro para sustentar, não se vai pôr a fazer essas. Isso coisa faz quando a pessoa está aí aos papéis sem perceber bem que tem E ainda razão. bem, Manel, porque não, é uma fuga. Não temos benefício nenhum, não é? E eu gosto imenso de ouvir-te, porque nós temos filhos pequenos, eu tenho um filho pré-adolescente, e temos essa geração com tudo muito facilitado. Temos novos vícios que eles se agarram muito. Se tu fores a mãe que eu sei que és, que deves ser, se fores a referência que deves ser, e ser uma boa mãe, ser a referência, não é estar a dizer a palavra certa ao ouvido da pessoa, e se a pessoa pode ir procurar num livro ou noutro sítio qualquer a palavra certa, se através do teu exemplo de vida souberes ser aquela árvore que ele tem ali em qualquer altura do dia para se agarrar, em momentos de dificuldade, crescer importa, atravessar momentos difíceis. Se tu fores aquela pessoa a quem ele se pode agarrar, se tiveres um discurso verdadeiro, se ele não te vir a mentir descaradamente ao telefone, a ouvir coisas que ele sabe perfeitamente que não é verdade. Ou seja, um exemplo. Se tu fores de facto aquela árvore, aquela referência, o treino, a educação faz nas entrelinhas. A verdadeira educação é invisível. Não é audível, não é as palavras bonitas que tu dizes, é o exemplo que tu dás. Aí é que se faz a educação. Eu sei o que digo. Trabalhei muitos anos. Eu acredito. E sei também que és um exemplo. 17, eu exemplo não sei se sou, mas pelo menos vi com estes olhos que a terra há de comer, como diria o outro, vi com os meus olhos pessoas a sofrer à séria. Dramas atrás de dramas. 17 mil pessoas me vieram a bater à porta. Portanto, dá para perceber alguma coisa, dá para ter visto alguma coisa. Posso dizer, daqui de El Rei, que aquela gente o que precisa é ter famílias normais, famílias estruturadas, tenham dinheiro ou não tenham dinheiro no bolso, têm que ser famílias estruturadas, têm que ser encarregadas de educação, que saibam o que é que andam a fazer e pronto, e volto a dizer, estimular o interesse pela leitura à miudagem é uma ferramenta poderosíssima, mais que a música. Leitura é uma ferramenta poderosíssima que eu aprendi, era aquilo que nós lá nas clínicas, em Galamares e em Gondomares, tentávamos impingir ao princípio às pessoas que lá tínhamos em tratamento e que depois, para a nossa alegria, percebíamos que eles um ou outro agarrava aquele hábito e passava a interessar-se por aquela história. É muito difícil tu apanhares um drogado com um vício de leitura. Com vício não, esqueçam. O vício já estou de formação profissional. Com hábitos de leitura. As pessoas que leem... Pois não é ali que eles buscam bem-estar. Faz sentido. Por acaso nunca tinha pensado assim. Não se mete nessas alhadas. Pois. A pessoa eu fazia como fuga da realidade. Há a melhor maneira de fugir da realidade que ler um livro. Há a melhor maneira de fugir da realidade que ler um livro. Não há. A pessoa é que não sabe porque ninguém fala nisso. Eu acho que é isso. É pensar no afeto, não é? Eu acho que... Afeto, Obrigada, Manel, por partilhar, porque temos todos que pensar em nos abraçar mais e cuidar daquilo que é mesmo importante. Isto que eu disse que é a nossa família. É muito raro. Muito raro porque... E conseguir arrancar dele para partilhar. Que bom. Obrigada. Muito obrigado, meu querido. Obrigada a todos que nos veem e nos ouvem. E até a próxima semana.